Eu nunca conheci uma mulher que não fosse forte. Eu apenas conheci mulheres que desconheciam a sua força ou que não sabem usar a sua força. Que o seu parceiro ou parceira, ela pode ser uma âncora ou um motor propulsor. Depende de como ela vai se portar. Bem-vindos ao LegalCast. Hoje temos uma convidada especial. Estamos aqui com Yara Quaresma. A Yara, que é consultora de imagem, posicionamento do público feminino. Boa tarde, Yara. Tudo bem? Boa tarde, José. Que honra estar aqui, viu? Obrigada pelo convite. Primeiro, agradecer a sua presença aqui, Yara, porque assim, eu te sigo nas redes sociais e vejo que o seu trabalho com o público feminino é muito importante, né? As mulheres hoje, elas se posicionam no mercado, às vezes de forma muito aleatória, sem saber como se posicionar. E esse trabalho que você faz é um trabalho muito assim impactante. Queria que você falasse sobre isso, mas antes eu queria que você falasse de quem é Yara Quaresma. Bom, a Yara, ela é apenas uma mulher que, através das suas próprias experiências, se tornou mais autoconfiante, entendeu as suas vulnerabilidades e conquistou o seu lugar realmente quando entendeu a importância da sua imagem, da sua voz feminina e como todas as vezes que eu decidi ocupar esse espaço foi quando eu me fortaleci muito mais. Então, a Yara, na verdade, é uma construção, a Yara é uma evolução ao longo de um processo. Não é uma mulher perfeita, não é uma mulher que já chegou, mas que está no processo, está no caminho. E é esse lugar mesmo que eu me conecto com as mulheres, sabe, José? A gente está num processo de desenvolvimento dessa imagem feminina, que não é, e realmente é bem distante do que a visão social de beleza, da visão social do que é a imagem e dessa força que muitas vezes a gente se perdeu nesse caminho por acreditar que ser feminina era uma fraqueza. Entendi. Agora me fala uma coisa, por que trabalhar com o público feminino? Porque você podia trabalhar com os dois públicos, masculino e feminino. Por que você optou apenas pelo público feminino? Porque eu acredito que eu encontro muito mais força de levá-las por um processo que eu vivi. Entendi. Então eu acredito muito em tudo que eu vivi na própria pele. Isso é empatia? Isso é empatia, mas mais do que isso, eu diria que isso é... Tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é verdade. Entendi. Sabe? O meu ponto é, eu tenho a técnica, eu domino todos os conceitos, eu tenho os melhores cursos, os certificados nacionais, internacionais, mas verdadeiramente o que me faz com que eu me conecte tanto com elas é que eu vivi na pele. Ô Yara, você tem uma mentoria que chama Posicionadas, é isso? Não, o Posicionadas, na verdade, é uma comunidade de mulheres líderes, né, que desejam, através do seu propósito, impactar essa geração com um propósito. Então, a gente tem ali todo um movimento a partir das minhas mentorias. Então, por exemplo, eu tenho mentoria onde a mulher deseja desenvolver o seu estilo pessoal, ter um guarda-roupa mais inteligente, do ponto de vista pessoal. E eu tenho também mentorias quando a mulher ela deseja trabalhar o seu posicionamento, seja na vida, seja nos negócios, seja no digital. Porque nem todo mundo trabalha com digital, mas todo mundo precisa de posicionamento. Entendi. Eu até digo que se você não trabalha o seu posicionamento na vida, o seu posicionamento no digital vai ser fake. Então, a validação para você ser essa mulher autoconfiante nas redes sociais, primeiro começa na sua vida. E o Posicionadas representa esse movimento. Então, eu tenho uma comunidade de mulheres, inclusive maravilhosas.
Beijo, meninas. Que bom. Me fala uma coisa, por que você entende, e eu concordo com isso, que a imagem é tão importante para o posicionamento da pessoa, tanto na vida pessoal quanto profissional? Porque a imagem é uma comunicação não verbal. Uhum. Então, eu acredito muito nisso, que isso é neurociência, né? Então, o nosso cérebro, primeiro ele faz um julgamento emocional com o que a gente vê. E aí todas as nossas cores, a cor do meu cabelo, o que eu visto, as linhas, a forma, até o tipo da sua barba, como você cuida do seu cabelo, como você cuida de você, transmite uma mensagem. Então, de início, quando eu olho para uma pessoa, eu formo uma primeira impressão. E depois eu abro espaço para validar o que você me fala. Entendi. Isso é aquela história da primeira impressão que fica, né? A primeira impressão. Inclusive, tem até um ditado popular, que eu sou contra ele, que a gente ouvia muito no interior, que dizia assim, ai, beleza não põe mesa. Você já ouviu? Já ouvi. Pois eu digo pra vocês, beleza põe mesa, Aham. tá? Mas pra você permanecer sentada a essa mesa, você precisa mais do que beleza. Mas colocar a mesa, coloca. Entendi. Só que essa beleza, José, ela não é essa estética perfeita, essa loucura social que a gente vive, onde as pessoas estão perdendo a identidade. Uhum. Eu acredito que a beleza, ela é possível quando você encontra harmonia, equilíbrio e ordem. Um cabelo em ordem, uma barba em ordem, uma roupa em ordem. Estando em harmonia com a sua essência, com quem você já comunica essa beleza para o mundo. Entendi. É verdade, eu concordo. Porque eu falo que a nossa imagem representa a casa do nosso espírito. Se a sua casa, se a sua cama tá bagunçada, se a pia tá lá cheia de louça, isso representa uma desordem. Entendi. A sua casa, corpo em desordem, também é a mesma coisa. E me fala uma coisa, quais são os desafios que as mulheres normalmente encontram, as suas mentoradas, quando tentam alinhar essa questão da imagem à vida social e à vida profissional? Então, primeiro a gente precisa entender que quem nós somos vem de toda uma construção que eu chamo de visão sistêmica, que eu incorporo no meu método. É entender que até você chegar aqui, até a Yara chegar aqui, que foi o que eu disse lá no início, em construção, eu tenho crenças, eu tenho princípios, eu tenho valores que não foram formados da noite para o dia. E, ao mesmo tempo, essas crenças, muitas delas também são limitantes. E, na maioria das vezes, seja nos seus relacionamentos, seja consigo mesma, na sua autoestima, seja profissionalmente, essa mulher, ela não ocupa o seu lugar porque ela tem medo de brilhar, tem medo de chamar atenção. Medo? Medo porque quando você chama atenção, você se coloca no lugar de ser possivelmente criticada, possivelmente apontada. Então, muitas mulheres, elas preferem se esconder para evitar passar por isso. E aí, quando você faz uma avaliação sistêmica, você vai entender que ela traz isso de traumas que ela tenha vivido ao longo da sua vida, que ela projeta na vida adulta. E isso reflete na imagem. Você tem alguns pilares que você deve seguir na sua mentoria. Quais são esses principais pilares? O primeiro deles é esse processo de autoconhecimento, né? A gente só consegue externar do lado de fora quando primeiro a gente olha para dentro. Entendi. Tá? O segundo deles é a feminilidade. Você não vai encontrar uma estrela, que é assim que eu chamo todas as minhas mentoradas, que elas não se conectem com esse DNA, com essa essência feminina. Porque para mim esse é o propósito divino. Deus criou a mulher com a sua essência feminina. E esse é o nosso maior propósito no mundo. Então, a feminilidade está nesse DNA, que é esse pilar. E o terceiro pilar é a elegância. Então, quando eu tenho autoconhecimento, feminilidade e elegância, eu tenho esse posicionamento, essa comunicação e essa imagem de valor. Entendi. Isso é diferente para cada uma? Ou... Com certeza. Nossa, cada uma tem um perfil. Você trabalha independente, assim, muito focado em cada uma. Isso. A individualidade, ela vai encontrar pontos de conexão.
Uhum. Então, a técnica, ela te direciona quais são os elementos, né, de uma imagem mais elegante? Quais Uhum. são os elementos de uma imagem feminina? Isso é uma conexão de elementos técnicos. Entendi. Aonde que a gente encontra a autenticidade? No autoconhecimento, que aí está no DNA de cada uma. Então, por isso que esses 3 pilares, eles são tão importantes juntos. Eu associo a técnica com o autoconhecimento. Agora, você, sem citar nome, poderia falar assim, se alguma mentorada sua, você já viu esse crescimento ao longo de um tempo, assim, qual o prazo que isso dura para poder você ver essa diferença? Sem querer, vamos dizer assim, né, porque eu tenho muito orgulho, todas, de alguma forma, vivem esse processo de Evoluíram, evolução. você fala. Todas, absolutamente todas. É claro que dentro da minha jornada existem aquelas que vão viver processos parciais, outras vão viver processos completos. Então, dentro do que elas se comprometem também no processo, elas têm esse resultado na medida também do seu comprometimento. E esse resultado demora quanto tempo para ser visto assim? Depende. Eu tenho históricos, por exemplo, de que às vezes ela passou por todo um processo de consultoria, mas no seu processo interno de evolução, ela demorou 1 ano. E eu, quando a gente finalizou, e ela era uma cliente que verbalizava muito pouco, eu estava no início de carreira, né? Então, início de carreira você ficava assim, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer mais por essa cliente, aquela coisa toda. E aí passou 1 ano, eu encontrei com essa mesma cliente numa fila, que eu estava em outro atendimento, e nós estávamos, eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos na Zara, e ela chegou nas costas, assim, e me cumprimentou, me puxou, Yara, deixa eu te apresentar uma amiga minha. Aí eu falei, claro, não. Ela veio apresentar essa amiga, e aí ela virou pra amiga assim, olha, essa aqui é a Yara, ela mudou a minha vida. E pensa, eu tenho mais de 8 anos de carreira, eu estava no meu 1º ano. É uma felicidade para você, Nossa, né? aquilo foi uma realização. Mas o que eu mais aprendi com tudo isso é que o meu copo cheio não é o copo cheio do outro, né? Então, até como mentora mesmo de mulheres, eu sempre, profissionalmente falando, eu digo para elas, a gente precisa respeitar o processo do outro, o tempo do outro, porque as conexões, os desafios são diferentes. O meu público, 99% do meu público são mães. A rotina da mãe é muito diferente. Inclusive, tem um histórico de uma mãe que uma vez eu perguntei para ela, olha, tem tantas mentoras, consultoras que são mães, por que você me escolheu? E ela olhou assim nos meus olhos e falou assim, Yara, todas as vezes que eu te olho, eu lembro que antes de ser mãe eu sou mulher e eu quero me reconectar com essa minha essência, com essa minha individualidade. Então isso dentro de mim, já que eu não sou mãe, fez muito sentido. Eu sou uma pessoa que tem muito essa necessidade, sabe, José, de conversar, entender o meu público e, de fato, eu quero comigo quando eu puder realmente alcançar aquela necessidade. Entendi. Agora, você falou de trabalho, de mãe, e aí eu vou te falar uma coisa, assim, eu vejo algumas mulheres, eu trabalho com elas e tenho convivência, eu fico impressionado e admirado como conseguem ser mães, esposas, dona de casa, ainda trabalhar com muita sabedoria no trabalho, com muita competência, porque não é fácil. Eu falo que eu fui um pai que eu me considero um pai que não teve aquela... Eu não acompanhei minhas filhas como a minha esposa, ela acompanhou, eu te falo, 80% da criação das minhas filhas foi obra da minha esposa. E eu acho que isso foi bom até, porque elas têm uma educação que talvez eu não teria conseguido transmitir como a minha esposa transmitiu. E aí eu falo assim, eu vejo isso hoje, eu vejo uma... Eu não conseguiria ser mãe, dona de casa, esposa, trabalhar, não conseguiria, sério. Eu acho que as mulheres hoje, assim, desenvolvem um papel e não é fácil. E aí, às vezes, os maridos não entendem, sabia? Sim. Eu tenho, às vezes, gente que eu vejo o marido reclamando de mulher. Cara, a dificuldade é muito grande.
Você concorda? Lamentavelmente, né, José? E assim, quando você me fala, Yara, como que dá conta, né? E fazendo um estudo bíblico, eu vou dizer para você como que é a visão de Deus da mulher, Uhum. tá? Quando Deus criou o mundo, já estava tudo no seu devido lugar, né? E a Bíblia fala que Deus já estava ali, né? Com Adão no Éden, tudo em tese perfeito. Uhum. E eis que Deus olha para Adão e fala assim: algo não está bom. Como assim algo não está bom? Toda a criação, toda aquela exuberância, toda a natureza, tudo parecia muito bom, mas faltava o mais perfeito. Então, quando Deus cria Eva, ele coroa a criação com a perfeição, Uhum. com a beleza, como último toque, sabe? Então, a mulher, ela tem um poder. E eu digo para você, com todos esses anos, hoje, assim, eu já, em termos de clientes efetivamente atendidas, porque como eu também sou palestrante, participo Uhum. de eventos e tal, eu meio que já perdi um pouco essa conta, mas clientes efetivamente atendidas, eu já passei da conta de 3.000 pessoas, Entendi. né? Eu posso dizer para você que eu nunca conheci uma mulher que não fosse forte. Eu apenas conheci mulheres que desconheciam a sua força ou que não Uhum. sabem usar a sua força. E aí uma das ferramentas que eu desenvolvo, que eu trabalho com elas, é através dessa imagem. Porque a imagem para a mulher, ela é diferente do feminino para o masculino. A beleza para a mulher, ela tem um papel divino. Deus, quando ele cria a mulher, ele dá a ela o seu próprio caráter de beleza. Se você Uhum. observar a natureza é feminina. Ela é alegre, ela é colorida, ela tem energia, ela cria. E a mulher também é assim. Então, quando a mulher ela se sente bem com a sua imagem, ela entrega muito Entendi. mais, ela devolve mais. Mas aí eu vou te fazer algumas perguntas agora que são meio polêmicas. Os homens hoje estão mais acomodados e as mulheres se tornaram mais fortes ou elas, os homens, me fala o que está acontecendo, porque eu vou te explicar o que eu vejo. Eu vejo homens que às vezes são muito passivos, que deixam tudo por conta da mulher, criação de filho, cuidar da casa, eu não falo nem só a parte financeira, mas assim, homens que eu não sei o que aconteceu, porque eles não têm, às vezes, nem iniciativa de cuidar de uma família. E aí fica a mulher como chefe daquele. Não que isso seja ruim, acho que a mulher tem competência para isso, mas o homem tinha que ajudar mais, você não acha? Então, o que que eu vejo, tá, José? Assim, trabalhando com mulheres, estudando comportamento, eu tenho 2 formações e aplico a visão sistêmica dentro do Uhum. meu método, que é entender também as polaridades, feminino e masculino. Uhum. Então, eu sou uma mulher de 42 anos, tá? E somos uma geração de mulheres que, por instinto de sobrevivência, nós tivemos que tomar uma força de sobrevivência mesmo. Uhum. E essa força dentro das polaridades, porque tanto eu quanto você, nós temos energia masculina e feminina. Uhum. Só que eu, sendo mulher, a minha potência é feminina. Você, sendo homem, a sua potência é masculina. Um equilibra o outro, mas aquilo que potencializa em mim é o feminino e em você é o masculino. Dadas essas circunstâncias de sobrevivência, nós tivemos que fortalecer essa energia masculina. A contrário senso, né, nessa Uhum. mesma direção, a gente encontra atualmente esse universo masculino que perdeu essa sintonia, então ele também não reconhece essa feminilidade em nós e muitas vezes ele não sabe como agir. E ele acaba se acomodando porque essa mulher
também não ocupa mais esse lugar de feminilidade. Então, a ponto que a gente se tornou mais forte, nos tornamos mais fortes, os homens também estão mais frágeis, sem iniciativa. Sem iniciativa. Então, essa falta de iniciativa é que também incomoda o feminino. E a gente ainda está tentando se reconectar e reequilibrar esse jogo, porque houve essa inversão de polos. Ô Yara, nas suas mentorias, eu vou te fazer uma pergunta muito delicada. Você já trabalhou não só o posicionamento de algumas mulheres, e alguma delas, nessa mentoria, depois elas além de se posicionar comercialmente, na parte empresarial, ela falou assim, eu tô com o parceiro errado? Nossa, total. Porque quando você entende um posicionamento na vida, isso te traz uma consciência. Então, a partir dessa consciência, você busca novas ambiências, novas experiências, direcionadores, conhecimento, e isso vai te levando. E depois que você vê, não tem como desver. E aí você tem 2 caminhos. Ou o seu parceiro, ele joga o jogo com você e vai, ou ele fica. Então, tiveram casos, sim, de que o parceiro, e aí elevou muito o nível desse casal, porque o próprio parceiro veio, então eles tiveram uma ascensão tanto no relacionamento, profissionalmente, prosperaram muito. Mas teve também esse outro caso em que ela foi e ele ficou. E o casamento acabou? E o casamento acabou. E o mais incrível disso tudo é que o casamento não acabou por falta de amor, mas por falta de conexão. Porque um pensava de uma forma, lá na frente o outro não. Só o amor não basta, Você sabe... preciso olhar na mesma direção. Você sabe que eu ouvi uma frase de uma pessoa uma vez falando o seguinte, que o seu parceiro ou parceira, ela pode ser uma âncora ou um motor propulsor. Depende de como ela vai se portar. Porque tem gente que realmente segura, né, o outro, e eu não sei nem o que é. Tem gente que fala que é questão de narcisismo, não, mas... muitas vezes é exatamente aquela visão sistêmica que eu falei. Quando você está em relacionamentos, e aí eu posso dizer de amizades também, na sua família, com os seus irmãos, e aí no seu casamento, entenda que você tem uma visão de mundo, certo? E aí você encontra uma outra pessoa que naquele momento vocês se conectaram por alguma razão. E aí você vai evoluindo, certo? E aí essa pessoa parou, ela não foi junto. Então começa a ver um distanciamento maior. Entendi. E o que está aprendendo aquela pessoa nem sempre é porque é um relacionamento tóxico, existe muito. Nem sempre é porque a pessoa é narcisista, mas simplesmente ela também tem as crenças limitantes dela. Ela não se permitiu viver o que essa pessoa já enxergou aqui. Entendi. E aí cria essa desconexão. O perigo é quando a pessoa tenta segurar a outra e não deixa a pessoa seguir em frente, né? Mas só que essa pessoa posicionada não vai ficar. Entendi. Ela não vai ficar. Ela vai realmente ou trazer esse parceiro, se ele decidir ir junto, porque né, ninguém muda ninguém, a pessoa decide, ou ele vai ficar para trás. Ele vai soltar as amarras. Vai. Uma mulher posicionada... Agora, você fala a mulher posicionada, existe um equilíbrio, assim, porque o que a gente vê muito é às vezes, a falta de equilíbrio. E aí eu queria saber qual é o ponto de equilíbrio para a mulher se posicionar, para também ela não ficar... Porque o homem tem muito medo da mulher posicionada. Eu não sei se você percebe isso. É porque aí a gente está encontrando na palavra posicionada uma mensagem talvez um pouco agressiva, tá? Tem um versículo da Bíblia, lá em 2 Timóteo, que eu não lembro exatamente qual é o versículo, mas que diz assim, que Deus, ele não nos deu espírito de covardia. Tem algumas versões da Bíblia que fala espírito de medo, ou até de timidez, mas ele deu pra gente coragem, amor e equilíbrio. Algumas versões diz que ele nos deu poder, amor e equilíbrio. O que isso significa?
todo poder sem amor e equilíbrio é um trator que passa por cima de qualquer Aham. um. Uhum. Então, essa mulher posicionada que eu acredito é com amor e equilíbrio. Entendi. Não é essa visão posicionada de uma mulher que passa por cima de tudo a qualquer custo. Entendi. Mas é em amor, equilíbrio, e eu posso acrescentar Provérbios, que é uma mulher sábia. Uhum. Então, os Entendi. pilares, eles são muito sólidos quando a gente entende isso, sabe? A visão dessa mulher posicionada é pelo menos a que eu acredito, tá, gente? Entendi, E entendi. que eu elevo através das minhas mentorias. É uma visão dessa mulher com sabedoria, sabe? Com amor, com respeito. Não é atropelando tudo e a Entendi, todos, entendi. tá? Mas é porque a gente hoje as mulheres estão tão fortes e posicionadas que elas realmente têm homens que, como eu te falei, que são mais fracos, que têm medo das mulheres mesmo, assim, medo de se relacionar com uma mulher dessa, sabe? Eu acredito até assim, convivendo com muitas mulheres e vivendo na própria pele. E aí é aonde a gente encontra também uma masculinidade muito frágil, né? Uhum. Aonde uma mulher protagonista, uma mulher que brilha, uma mulher que chama atenção, uma mulher financeiramente bem-sucedida, é como se ele se sentisse invalidado, como se ele se sentisse, nossa, já que eu não tenho domínio sobre ela, eu tenho medo dela. Entendi. Quando, na verdade, se ele tiver na mesma missão, no mesmo propósito, eles vão unir forças e aí conquistar o mundo. Entendi. Uma vez eu vi uma pessoa nas redes sociais, se eu não me engano, foi a Lara esqueci o sobrenome dela, mas ela dizendo o seguinte, que ela achava que a principal escolha na vida dela Uhum. era a profissão, mas foi muito tarde que ela descobriu que era quem jogava o jogo da vida, que era o marido. Uhum. A grande escolha, porque se você fizer uma escolha assertiva, você vai vencer todos os jogos ao lado dessa pessoa. Entendi. Se essa escolha não for assertiva, A chance de dar errado é muito grande. Agora, me fala uma coisa, para mulher que às vezes está nos assistindo e não sabe nem o que fazer, mas quer se posicionar, quer melhorar a sua imagem, sua autoestima, qual o primeiro passo que ela tem que dar? ai, gente, vou aproveitar já para fazer esse convite aqui. Aham. Posso fazer Lógico, uma publi, fica à José? vontade. Dia 29 de março, Uhum. mês da mulher, eu vou fazer uma imersão aqui em Vitória, aonde a gente vai trabalhar essa imagem, essa identidade, a feminilidade, a elegância. Não com esse olhar de posicionamento para o digital, mas o posicionamento na vida, que Uhum. sim, se essa mulher trabalha no digital, com certeza vai alavancar a carreira dela também, mas para mulheres da vida real mesmo. E eu já tô com um link de inscrição lá na minha bio, Ah, que legal. aí eu diria que é o primeiro passo. Uhum. Para 2025 é esse. Pô, muito bom. Lá a gente vai trabalhar outros passos, mas se for para começar, é esse. Entendi. Agora, quando você fala de posicionamento no mundo digital, porque nem todo mundo trabalha com digital, mas estar posicionado profissionalmente no digital é muito importante, mesmo que ela não venda pelo digital. Exatamente, José, você foi cirúrgico. Por quê? Antigamente, cartão físico era muito importante, Muito. né? Hoje não tem mais. Cartão bom. físico era muito importante. Então, hoje as redes sociais as redes se tornaram esse cartão Uhum. de visita. Então, é muito importante que, ainda que você não tenha um objetivo de venda direta nas redes sociais, o próprio posicionamento nas redes sociais assertivo Uhum. já promove. E eu digo mais para você, eu tenho mentoradas que trabalham no universo corporativo, que são CLT, que são líderes Uhum. dentro de empresas e companhias, que são muitas vezes bancárias, que elas colhem frutos muito positivos desse posicionamento, exatamente porque elas perceberam que ter esse cartão de visita Uhum. no digital eleva a imagem delas na comunidade. Entendi.
Legal isso. Importante saber. Boa dica. E aí eu queria saber o seguinte, nós estamos aqui caminhando para o final. Que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo e gostariam de fazer uma mentoria, gostariam de melhorar? Assim, fique à vontade, o microfone é seu. Ai, que delícia. Bom, a primeira coisa, José, que eu queria muito dizer é que existe um estereótipo social de que trabalhar a imagem, fazer uma consultoria de estilo é coisa de artista, é coisa de celebridade. Não. Essas pessoas, elas trabalham com personagens. Uhum. Pra gente da vida real, uma consultoria, uma mentoria de imagem, ela trabalha a sua identidade. Uhum. E isso é algo tão importante, um valor tão significativo, que é você conectar do lado externo aquilo que está no seu interno. Tem uma frase que eu amo, que eu criei, que é: ser é mais importante que parecer. Mas se parecer com você, além de ser coerente, Faz mais sentido. faz sentido e é uma fidelidade. E aí você vai perguntar assim: Yara, mas como assim as pessoas não se vestem, elas não se parecem consigo mesmo? Acredite, a maioria estão repetindo padrões Uhum. sociais externos ou os padrões familiares. Entendi. Então chega um ponto que essa mulher adulta, ela precisa se conectar com a sua própria individualidade e criar, né, essa identidade alinhada à sua essência, que parece que poderia ser algo automático, mas não é. Entendi. Não é automático. Não é realmente. automático. Ô, Yara, e onde as pessoas podem encontrar você, o seu curso, sua mentoria? Nas redes sociais? Nas redes sociais é o meu principal canal, é @Yara Quaresma, né? Yara com I. Deixem aqui para as Aham. pessoas seguirem. E assim, o mais importante, né? Eu sou aqui de Vitória, no Espírito Santo, então eu tenho cursos presenciais, cursos online, eu tenho grupos, eu tenho individual. O mais importante é entender o que você precisa nesse momento. A Uhum. gente faz um alinhamento dessa necessidade e aí a gente aplica a técnica e o método para aquilo que vai fazer sentido e transformar o que você busca. Legal, muito bom. Tá? Porque às vezes a pessoa, ela chega e ela quer algo e quando a gente vai ouvir todo o contexto, são outras necessidades, sabe? Então é muito importante entender realmente o processo. Mas hoje, se eu fosse dizer, sabe, José, Uhum. elas estão convocadas para estar nessa imersão, Legal. tá? Vamos divulgar. Yara, eu queria dizer que foi um prazer ter você aqui no nosso podcast. É o primeiro de 2025, estamos iniciando o Nossa, que ano. honra! Fechamos o ano de 2024 com excelentes entrevistas e agora iniciando também. Muito obrigado, viu? Obrigada! Pessoal, Adorei! até a próxima.